Olha eu aqui de novo, vou gravar outro vídeo. E aqui, gente, esse vídeo especificamente, se você não assistiu meu primeiro vídeo, assiste meu primeiro vídeo, que ele é uma introdução desse aqui agora que eu vou falar. E esse vídeo aqui agora, eu vou relatar pra vocês sobre o meu primeiro parto. Eu sei que o pessoal adora relato de parto, me pedem muito. Eu tenho esse relato de parto lá no meu Instagram, só que como é que eu falo? Tá escrito, não tá em vídeo, né? Porque igual eu falei, o tempo lá no Instagram é muito pouco, assim, são pouco tempo que a gente tem lá. Então, não dá pra saber. Pra fazer, né? Tudo ali. Eu me distraí aqui porque o Milton, ele tá saindo com as meninas. Ele deu tchau e tá saindo com as meninas. Enfim, TT tá dormindo. Eu tô aqui gravando esses vídeos pra vocês. Então, eu vou falar do meu primeiro parto, que foi o parto da Olivia. Pra quem não sabe, eu tenho 3 filhas, Olivia, Cecília e Tereza. A Olivia hoje tá com 5 anos e meio. Está no kinder, né? Tá indo pra escola 3 vezes na semana. E eu vou falar sobre o parto dela. Eu falei pra vocês como essa gravidez aconteceu. E aqui, na época que eu fiquei grávida da Olivia, era bem na pandemia. A gente não tinha certeza de nada. E a gente não tinha direito à saúde pública aqui. A gente tinha plano de saúde, então eu fui pelo sistema privado de saúde. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra uma amiga que tinha 2 filhos. E ela ficou muito feliz, tanto que a reação dela é algo que eu lembro até hoje, assim. No meio daquela confusão, assim, pandemia e tal, as pessoas, a gente muito incerteza, todo mundo assim, meu Deus, você tá grávida agora, nossa, que coragem, no meio da pandemia. As pessoas tentando dar como eu posso dizer, uma reação positiva, mas não conseguindo, vamos dizer assim. E aí, a minha comadre, eu liguei, e aí ela ficou tão feliz, Tami, essa é a melhor notícia que eu podia receber hoje, que maravilha, um bebezinho, eu tô muito feliz por vocês, que Deus abençoe. E ela já foi colocando aquela chuva de bênção ali pelo telefone. Nossa, que maravilha, olha só, vou te passar todos os detalhes da minha médica, você vai adorar, ela foi uma médica ótima. E já foi me passando uma tranquilidade, uma confiança. Tanto que eu fui na clínica que ela indicou com a médica dela, foi muito bom. Então, assim, a gente fez tudo pelo privado, a gente teve que pagar, sim, apesar de eu já cobrir, a gente ter a carência, já ter passado da carência do plano, o plano cobria o hospital, cobria algumas coisas, mas como a médica eu tinha que pagar, o plano cobriu uma parte, as consultas também o plano cobriu uma parte. Então, assim, nesse período, a gente tinha um dinheiro salvo para pagar o visto. E aí a gente foi usando esse dinheiro porque eu perdi meu emprego, eu estava com horário reduzido, a gente fez uma negociação na época com o real estate para não pagar o aluguel por um tempo e a gente pagar aquele aluguel depois dividido em parcelas. A gente morava com outras pessoas, né, com nossos flatmates. Então, assim, gente, zero situação ideal para ter um filho, né? Na nossa cabeça. Mas para Deus era a situação ideal, era perfeita. Então foi muito difícil para eu entender isso, né? Que esse era o momento, né? Da minha pausa, assim. Eu muito ativa, muito go, go, go. Trabalha aqui, faz isso. Eu tenho que parar. Igual eu falei pra vocês, passei muito mal, fiquei muito mal, vomitei, emagreci muito. Então eu tenho que parar e viver essa gravidez pra mim foi muito difícil. Mas enfim, eu tinha pouco conhecimento na época. Eu sabia que eu queria ter o parto normal, eu sabia de algumas coisas. Quando eu fiz a minha primeira ultrassom, constatou que eu tinha um cisto no meu ovário esquerdo, eu já sabia desse cisto, tanto que eu tomei anticoncepcional muitos anos por conta desse cisto. E outra coisa, também já é um outro assunto, né, sobre saúde feminina. E aí, uma das coisas é porque como esse cisto ele tinha 8 centímetros, ele poderia ser um impedimento ali, se ele descesse, alguma coisa acontecer para o bebê descer. Então, uma das coisas que a médica falou desde o início da minha gestação foi: eu oriento você a fazer uma cesárea, porque a gente faz a cirurgia desse cisto. Achei a ideia ótima, porém, eu pensei assim:
Meu Deus, eu tô aqui sem a ajuda da minha mãe, sem a ajuda das minhas... já vem toda aquela coisa da rede de apoio, né? E minha mãe, como é que eu vou fazer se eu tiver uma cirurgia? Como é que eu vou carregar esse bebê? Então, não, tem que ser um parto normal. E falei pra médica, olha, doutora, eu quero muito um parto normal. Se caso não acontecer, eu fico feliz em ir pra cesárea e fazer o procedimento do cisto. Durante minha gravidez, eu tive uma gravidez muito saudável, assim. Eu já vinha numa pegada saudável, corria pra caramba, fazia atividade física e tal. Tinha uma dieta, na verdade, minha dieta não era boa porque era vegetariana, então, na verdade, gestação não é bom, né? Alguns vão dizer que não é. Enfim, e aí eu retomei a comer carne, falei pra vocês e tal. Então, a minha gestação foi, tirando essa parte de eu passar muito mal, vomitar muito no início, nos 5 ou 6 primeiros meses, depois eu fiquei bem. E eu peguei peso, emagreci, eu acho que eu engordei 9 quilos na gestação da Olivia, se não me engano. E quando eu completei 40 semanas, comecei a fazer as consultas, e aí 39 semanas nada, 40 semanas nada. Aí a médica falou, vamos marcar cesáreo. Porque eu falei, doutora, se até 40 semanas ela não nascer, a gente marca cesárea. E aí eu fui pra consulta, aí, vamos marcar cesárea. Aí eu falei, doutora, vamos esperar uns 2 dias e tal. Nada da Olivia vir, eu marquei a cesárea. E assim, eu marquei a cesárea numa dor, gente. Eu não queria, mas meu corpo não tava dando, né? Eu nunca tive um filho, então eu não sentia que meu corpo tava dando sinais de que ia entrar em trabalho de parto. Acabei marcando a cesárea. Fizemos a cesárea, foi um parto tranquilo. Eu achei engraçado porque a gente chegou na maternidade de mala, né? Cheguei com a minha malinha, aquela malinha da Olivia, a mala do Hamilton. Chegamos na maternidade e todo aquele procedimento da anestesia. E eu ainda meio assim, será? E a gente tinha feito uma playlist, e aí eles deixaram tocar na sala de cirurgia, né? Que eu nunca vi tanta gente numa sala. Eu não sabia que era tanta gente envolvida numa sala de cirurgia. Muita gente envolvida, assim. Muita gente mesmo. E eu fiquei impressionada, assim, acho que tinha umas 12 pessoas lá dentro. E a Olivia nasceu com 15 minutos, foi muito rápido. Eles já tinham falado, eles falam pra gente vários procedimentos, né? E aí, como falaram que em 15 minutos ela ia nascer, eu falei, o quê? 15 minutos? Gente, foi muito rápido. Foi um negócio assim, você desce pra sala de cirurgia, nasceu. E aí eu tive, desde o momento que a Olivia nasceu, ela nunca mais saiu do meu braço. A não ser que eles usaram, né, que o Hamilton foi pesar ela e tal, mas ela nunca mais saiu de perto do nosso olhar, assim. Isso foi muito especial, foi muito bom. Então, enquanto a Olivia ficava comigo ali, ela foi fazendo o procedimento do cisto, que demorou mais do que o procedimento da Olivia em si. Que depois de alguns anos, 1 ano e meio que eu fiquei grávida da Cecília, eu descobri que eu engravidei pelo ovário esquerdo, que foi o ovário que eu tirei o cisto. Então, assim, fiquei muito feliz com relação a isso. E também depois viram que o ovário não tava que o cisto não estava no ovário, ele estava na parede do canal do ovário, né, nas trompas ali. Então meio que acho que ele estava ali. Então meio que teve que fazer uma raspagem nas minhas trompas e tal. E enfim, a Olivia nasceu. E aí, gente, foi meu pós-parto. Meu pós-parto não foi legal não. Foi muito desafiador. Eu sentia muita dor o tempo inteiro. A gente morava numa casa de 2 andares, mas tudo era no andar de cima. Então, o meu quarto, a cozinha, a sala, era tudo no andar de cima. Banheiro, ficava tudo ali. Então, não precisava descer, era só a lavanderia. Mas, assim, foi muito ruim, porque eu tinha pouco... olha que eu era uma pessoa que estudava, mas o que eu sei hoje, nossa, eu seria acho que a experiência também, né? Seria muito diferente. Tipo, eu sofri muito, muito, muito com a amamentação. Foi uma coisa surreal pra mim. Eu passei quase 2 meses pra amamentar essa menina. Eu chorava dia e noite, porque eu não conseguia amamentar essa menina. Essa menina, né? A Olivia. E eu ficava desesperada, porque era uma dor, assim, que eu falava assim, gente, eu quero amamentar. Era uma coisa que eu queria muito. E eu chorava muito, assim, meu Deus. Só de lembrar, meu olho enche d'água. Eu quero muito amamentar ela. Porque, assim, eu já não tive o parto que eu queria. Isso é uma verdade. Quando a gente não consegue uma coisa que a gente quer muito, a gente fica muito frustrada.
E o parto normal era uma coisa que eu queria muito, e eu não consegui. E eu falava assim, não, mas pelo menos isso, Senhor. Me dá pelo menos isso. Deixa eu amamentar essa minha filha. Então era uma coisa que eu sofri muito, muito, muito pra amamentar. E depois de, assim, demorou muito. Depois nunca tive uma produção, assim, que eu produzia muito leite e tal. E então eu sempre tirava pra dar mamadeira, me dava mamadeira e ficava entre o meu peito a mamadeira e teve confusão de bico e teve peito sangrando, então foi muito desafiador os 2 primeiros meses, assim. E aí tem a queda dos hormônios, né, que a gente fica meio louca. A gente fica meio louca, chora, e eu falava que eu não queria mais esse negócio de Austrália. Desde a gravidez eu repetia isso, não quero isso. Quero ir embora, eu quero ficar com a minha família. Pós-parto teve isso, né? E eu fiquei mal, assim, emocionalmente. Tive um pouco ali do baby blues, sofri bastante. Algumas coisas também aconteceram, também a gente teve que entregar a casa que a gente estava, os nossos amigos estavam saindo, né, porque agora a gente tinha um bebê, então a gente meio que já tinha esse acordo que quando a Olivia nascesse, a gente meio que cada um ia pro seu canto, isso teve que acontecer um pouco antes do esperado, então aquilo meio que me desestabilizou também, eu falei, meu Deus, pra onde que a gente vai, a gente com essa criança pequena, o nosso aluguel era altíssimo, porque a gente morava numa casa maior, eu não estava trabalhando, só o Hamilton. Então aquilo tudo foi acumulando, né? E quando a Olivia nasceu, o nosso visto, ele era um visto provisório. A gente não estava no visto de residência. A gente estava tentando chegar num visto que desse pra gente um pouco mais de estabilidade. Então foi muito engraçado que as bênçãos também acontecem, né? Quando a Olivia nasceu, a nossa nomination já tinha saído e a gente estava aplicando para nominação. Assim que ela nasceu, passou uma semana, a gente estava aplicando. Não, minha, a nominação já tinha saído, a gente aplicou e logo depois que a Olivia nasceu, o nosso visto saiu, que era um visto de residência provisória. A gente tinha direito a ficar mais 5 anos na Austrália e depois que a gente cumprisse 3 anos de requisitos deles lá dessa residência, a gente aplicaria para residência permanente. Então, assim, os meus amigões, assim, nos ajudaram muito financeiramente, muito mesmo, nossos comadres, assim, compadres, nós somos muito gratos por eles nesse momento, porque era um momento muito desafiador financeiramente falando, né, eu não estava trabalhando, a gente usou todo o nosso dinheiro com médico, com isso, com aquilo, o nascimento do bebê, e o visto, tinha que aplicar o visto, e aí o dinheiro foi todo, e o visto, e aquela coisa, então a gente ficou realmente, se acontecesse qualquer coisa com a Olivia ou com a gente estava realmente numa situação financeira bem complicada. E Deus coloca esses anjos na nossa vida, e assim, e aí as coisas foram acontecendo, sabe? Eu falo, a gente precisava se mudar, e aí a Olivia já estava com, acho que 3 meses, 4 meses, a gente ficou na casa um pouco, porque não tinha como sair da casa na situação que eu tava, tipo, amamentando, tentando amamentar, e tentando botar numa rotina, tentando dormir e ter que procurar casa. Então eu botei na mão de Deus, eu falei, Deus me ajuda. E aí me deu uma luz, que eu comecei a mandar e-mail pra mandar mensagem, assim, pras real estates que a gente meio que já tinha feito contato e falei, olha, eu tô à procura de uma casa de 2 quartos nessa região e tal. E aí uma me retornou, mandou uma mensagem e falou, oi Tami, tudo bem? Eu tenho uma casa disponível, assim, assim, assado, no endereço tal, você consegue ver essa casa amanhã? E eu falei, sim, consigo. E assim, procurar casa aqui, gente, é uma coisa bem complicada, tipo, não tem uma demanda gigante de pessoas para morar, mas não tem oferta, essa é a questão. Muita demanda, pouca oferta. Então os preços são caros, comprar e vender. É uma coisa, comprar e alugar, é uma coisa assim, surreal. Então assim, eu fui ver a casa, gente, só tinha eu vendo a casa. E pra quem mora aqui na Austrália entende, não existe isso. Você não vai fazer uma inspection que só tem você lá fazendo a inspection. E quando eu cheguei lá na inspection, eu me surpreendi, tipo, só tinha eu. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, essa inspection, ela não tá aberta? É só eu aqui hoje? Ela falou, não, assim, é só você, pra você ver, a gente acabou de vender essa propriedade, a dona tá comprando pra investir, então ela tá à procura de tenants.
Aí eu falei, né, mostrei meu perfil pra ela, apliquei, a casa foi aprovada. E assim, a gente morou lá até a Tereza nascer, que é a minha terceira. A gente ficou nessa casa quase 5 anos. E localização maravilhosa pra gente, um preço acessível. E eu falei, nossa, Deus, muito obrigada, São José, por isso, né, a intercessão de São José. E é isso, esse foi o relato do meu primeiro parto. E aí, contei bem em short, assim, pra vocês. E aí, nesse primeiro ano sendo mãe e as coisas acontecendo com a Olivia, uma das primeiras coisas, assim, que eu falo pra mim até hoje, quando eu tava com a Olivia no colo, assim, 3 meses, 4 meses, e aí as pessoas perguntavam, mas e aí, Tami? O que vocês vão fazer agora? Você vai voltar a trabalhar? A Olivia vai pra creche? E eu olhava para aquele bebê assim e eu falava assim, meu Deus, eu sofri tanto. A minha gravidez não foi uma gravidez fácil. O meu parto não foi o parto que eu queria. Eu sofri tanto para amamentar essa criança. Tanto. E agora que é a parte mais legal, agora que é a parte mais gostosa, né? Que é a fase do primeiro ano. Eu vou pegar essa criança e eu vou dar para outra pessoa cuidar para mim. Eu super entendo a emergência e às vezes a necessidade financeira mesmo da família, da mãe voltar a trabalhar. Eu super entendo porque a gente sabe, gente, a gente tá nessa pele de quando tem só um trabalhando, um em cama entrando. Mas até que ponto isso é benéfico, sabe? Porque eu acredito que a gente tem que encontrar formas, as mães principalmente, nós temos que encontrar uma forma da gente ganhar um dinheiro, porque o dinheiro, ele é um fato, a gente precisa dele, mas que ele não prejudique essa dinâmica e essa educação familiar da presença da mãe em casa, né? A mãe, ela tem que se fazer presente, seja morando, trabalhando fora ou não. E assim, a gente tem que tentar encontrar uma forma que a gente não fique tanto tempo fora. Então, a partir do momento que a Olivia veio e eu voltei a trabalhar, e aqui na Austrália tem esse benefício de que tem as formas de trabalho, né, os contratos de trabalho diferentes, né? Então, que você pode ser o casual, quando você trabalha por conta própria, mas não é por conta própria, é quando você é o freelancer, vou dizer, não sei agora como é que tá o sistema empregatício do Brasil, mas é assim, você não tem um contrato, você não tem direito a férias, você não tem direito quando você tá doente e tal. Então, você vai lá, você trabalha e você ganha. Você vai lá, você trabalha e você ganha. Aqui na Austrália a gente tem esse trabalho, que é o casual. E você não tem comprometimento. Se você quiser cancelar, se você não quiser ir trabalhar amanhã, tudo bem. Por exemplo, hoje eu tô gravando esses vídeos aqui pra vocês, era pra eu estar trabalhando. Só que meu cliente ficou doente. E como eu tenho um contrato de trabalho que é casual, ele não tem a obrigatoriedade de me pagar. Ele não tem a obrigatoriedade de me dizer com antecedência que ele tá doente. Então, assim, sabe? Tipo, se você não trabalhar, você não ganha. Mas aí a gente pode, óbvio, né, que a gente vai ver um outro dia pra eu trabalhar, fazer essas horas pra eu não ficar tão desfalcada. Mas o que eu quero dizer então eu voltei a trabalhar no café que eu trabalhava como barista na época. E eram 3 horinhas, eram 4 horinhas, eram 2 horinhas. Então era muito flexível. E eu nunca gostei de ter uma pessoa pra ficar com a Olivia pra eu ir trabalhar. Tinha que ser o pai. Pra mim, assim, eu só vou trabalhar quando o Hamilton puder ficar com ela, né? Porque eu já, né, eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer, de alguém fazer alguma coisa, né? A gente vê tanta coisa aí ruim no mundo. Então, isso de ter babá, de ter alguém, nunca fez sentido pra mim. Eu vou deixar minha filha, eu vou pagar alguém pra eu poder trabalhar. Não. Então, eu sou bem exigente, eu sou bem chata com isso. Então, eu só trabalho se realmente o trabalho encaixar naquele horário. Então, eu voltei a trabalhar num restaurante à noite, voltei a trabalhar no café nos finais de semana. Então, isso tudo é comigo e o Hamilton. O Hamilton, a gente fala, né? O pessoal gosta tanto de falar dessa rede de apoio, mas o Hamilton foi essa pessoa, né? O pai, né? Fez o papel de pai, de parceiro, de esposo, de homem, assim, né? Então, é assim que eu quero finalizar esse vídeo hoje, sobre essa primeira fase aí. E aí eu vou fazer mais um vídeo do relato do meu segundo parto, que foi o parto da Cecília.